A paz do Senhor para todos. Nesta noite tão sublime e maravilhosa que o eterno, bondoso, maravilhoso Deus concede para cada um de nós. Que privilégio enorme saber que Deus nos concedeu mais um dia de vida. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida ricamente neste dia tão especial. Porque esse dia foi o dia que fez o Senhor. Por isso é dia de se regozijar, alegrar, porque esse dia foi o Senhor que fez. Nós vamos estar de maneira rápida e sucinta abordando o assunto do tema da nossa lição de número 6, que fala sobre a igreja como organismo e organização. Vamos de maneira rápida e clara tentarmos aqui sermos bem objetivos aqui para tentar esclarecer, tirar dúvida, entender também e compartilhar com os irmãos um pouco de nossa experiência. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome nessa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos na tua presença. Iremos fazer uso da tua palavra, Senhor, iremos meditar nesta lição de número 6, uma lição preciosíssima, falando acerca da tua igreja na terra, Senhor, como organismo e organização. Nos inspira a transmitir a tua verdade, Senhor, que o teu Espírito possa nos iluminar, dar-nos unção para falarmos aos corações, Senhor. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. De posse de minha revista, primeiro trimestre de 2024, assunto importantíssimo, o corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo. Origem, natureza, vocação da igreja no mundo. Já estamos na lição de número 6. Que maravilha! Que maravilha é poder desfrutar dos estudos bíblicos da escola bíblica dominical, que temos o privilégio de termos um mini curso para dia ou cada domingo enriquecermos a nossa estrutura espiritual e aprofundarmos no conhecimento de Cristo Jesus, crescendo na sua graça para compreender as Sagradas Escrituras. Lição de número 6, que tem por tema Igreja, Organismo e Organização. O seu texto áureo está embasado em Atos capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo, ponto. É vivo, dinâmico. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Não tem como ser de outra forma. Se tem que ser dinâmica, se tem que ser viva, se tem que ser vibrante, mas tem que ser organizada. Leitura bíblica em classe. Ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, havendo uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque os gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau,
prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Que texto lindo, amados. Este texto, aonde nossa lição foi extraída, eu gostaria de maneira bem rápida compartilhar com os irmãos este texto, a sua profundidade, extrair dele as lições que a revista está nos apresentando, porque ela está dividida em 3 pontos, e alguns pontos com 3 subtópicos e um ponto com 2 subtópicos. Que lição maravilhosíssima para os nossos corações, de entender que Deus, através da sua escritura, da sua palavra, apresenta para nós o modelo bíblico de organização e de organismo. Através da Bíblia Sagrada, você tem os parâmetros, você tem um padrão, você tem o modelo, a estrutura organizacional de Deus como modelo para a sua igreja. Como a igreja primitiva, no início de sua trajetória, na dinâmica de pregar o evangelho, pois na lição passada nós estudamos sobre o quê? A grande comissão. E a grande comissão dos discípulos, dos apóstolos, daqueles que estavam em Cristo Jesus, era de anunciar as boas novas de Cristo Jesus. E no anúncio dessas boas novas, na ação do Espírito Santo, na dinâmica, no dínamos, no poder, na unção, na graça do Espírito Santo, Deus acrescentou à igreja inúmeros discípulos. A igreja cresceu e foi crescendo na dinâmica do Espírito Santo, porque através da pregação da palavra, das escrituras explanadas, explicada, apontando para Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado e o Cristo que voltará triunfante. Cristo era o centro da mensagem, o fundamento da mensagem e a fonte da mensagem dos apóstolos. Assim, a dinâmica dos apóstolos, da igreja primitiva, acrescentou, elevou-se o número de cristãos para a igreja primitiva. E a igreja primitiva era composta de pessoas de culturas diferentes, de dialetos diferentes, de línguas diferentes, de nação diferente. Aqui, o texto de Atos, capítulo 6, e o livro de Atos é um livro fantástico. O livro de Atos é o modelo de Deus para a sua igreja. O livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar para nós a ação do Espírito através dos homens inspirados por Deus. A ação do Espírito Santo dinamizando a ação, a grande comissão dos apóstolos e dos discípulos de Cristo Jesus. Desde os seus primeiros capítulos até o capítulo 28, não se encerra no 28, continua comigo, continua com você, continua com nós. Tem lições, aprendizado, tem informação fantástica para nos inspirar a fazermos e continuar fazendo a obra de Deus e o serviço para o seu reino. Este capítulo 6 é um capítulo excepcional, um capítulo de forma tão pequena, com 14 versículos, mas os seus 7 primeiros versículos vai mostrar para nós de como se funciona o organismo e a organização, a igreja como organismo vivo e organização dinâmica na sua estrutura, no seu corpo eclesiástico, na sua estrutura de ministração, de serviço, de socorro, de estar prestando solidariedade
aos irmãos mais carentes na fé. Observe que o primeiro versículo, ele vai nos trazer algumas informações. Observa, se não vejamos, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Observe que o número cresce, os problemas surgem. Os apóstolos estavam no início no seu ministério. Jesus havia morrido, havia sido assunto ao céu, deixou mandamentos para os seus discípulos e eles propagando o evangelho, fazendo a grande comissão. O número cresce de pessoas que são batizadas, que aceitam a fé em Cristo Jesus, que aceitam o sacrifício de Cristo Jesus, que aceitam o Messias como seu Salvador. E crescendo este número, então há uma murmuração, mas essa murmuração, ela vai dizer que tem sim um objetivo. Qual era essa murmuração? Por que eles estavam murmurando? Essas pessoas estavam murmurando naqueles dias que estava crescendo o número da igreja. Observe que o texto vai dizer: porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Por que murmuravam? Porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Por que murmuravam? Porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Observe que murmuração entre quem? Os judeus de fala gregas e os judeus hebreus de fala aramaica. Há uma contenda. É claro que o maior número de cristãos eram os de fala aramaica. Os gregos, os helenistas, eram poucos os números de viúvas que estavam na igreja primitiva. Mas houve essa murmuração. Por quê? Porque essas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. O que eu aprendo com esse primeiro versículo aqui? Eu aprendo que todos os dias nós temos a oportunidade de servir alguém. Todos os dias podemos servir. Se for na igreja, todos os dias precisa-se servir. Seja viúva, seja órfão, seja irmão, seja irmã, seja criança, seja adulto, seja ancião, todos precisam ser servidos. Todos os dias. Então eles reclamavam, murmuravam que as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Eram deixados de lado e não era prestado a devida assistência às viúvas de fala grega. Este primeiro versículo nos traz grandes informações. O crescimento vem acompanhado de problemas, mas problemas que podem ser facilmente solucionados com a direção, com a orientação do Espírito Santo de Deus. Aí o texto, versículo 2, vai dizer: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Não é razoável que deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Lucas introduz uma nova fase no desenvolvimento da igreja. Seu crescimento incessante cria problemas administrativos que afetam sua união, sua unidade. Os conflitos, os problemas, sempre, se não forem
solucionado de maneira sábia, inteligente, pela graça de Deus, por meio de suas escrituras, sempre vai comprometer a unidade deste corpo. Sempre alguma parte do corpo vai sofrer detrimento maior do que o outro, mas toda a sua estrutura vai sentir esse problema. Então, surgiu problemas administrativos que afetou a sua união, murmuração de gregos e hebreus, uma discussão aflorou-se, uma briga verbal, tom de voz elevado, apontamento de dedo, acusação, deixando de servir, deixando de lado, viúvas não sendo assistidas de maneira devida, como aponta as Escrituras, pois isso de assistir viúvas e órfãs já era desde o Antigo Testamento. Então as viúvas helenistas que saíram de suas terras, de onde estavam, mas eram judeus, que vieram para Jerusalém e foram deixadas de ser assistidas, de acompanhadas, de ser socorridas nas suas necessidades mais básicas. Aí os 12 apóstolos ensinam ao povo a doutrina apostólica. Os 12 apóstolos ensinam ao povo a doutrina apostólica. E qual é a doutrina? É por isso que a lição passada nós estudamos sobre a grande comissão. E a base da grande comissão era a pregação e ensino da palavra. Por isso que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, que consequentemente a doutrina dos apóstolos aponta para Cristo ressurreto. Que era a doutrina dos apóstolos? Vamos ler? Atos capítulo 2, versículo 42. Olha o que vai dizer. Atos capítulo 2, versículo 42 nos diz assim: a Santa Escritura, sagrada, inerrante, infalível, a mais preciosa de todas as palavras, Bíblia Sagrada. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Viu? A igreja primitiva perseverava em 4 fundamentos da doutrina dos apóstolos. Quais são, pastor Rodrigo? 4 fundamentos: doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa perseverança da igreja primitiva e dos apóstolos de ensinar os discípulos que chegavam e se rendiam a Cristo através das ministrações da palavra. Eles perseveravam nesses 4 fundamentos: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Estes eram os 4 fundamentos dos apóstolos. Observa que já no capítulo 2 já havia a dinâmica de solidariedade, de compartilhamento, de socorrer. Já havia, porque o resultado da perseverança desses 4 fundamentos, doutrina, comunhão, partir do pão e oração, ele traz o resultado na igreja primitiva. Nos versículos anteriores vai dizer: havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam, todos que estavam juntos, todos que criam estavam juntos, comunhão, ou seja, o resultado foi se desdobrando ao me disponibilizar, perseverar, continuar, perseguir esses 4 fundamentos. Ele vai trazer desdobramento de resultado para a comunidade. Vendiam suas propriedades e fazendas e partiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todo dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Ou seja, a doutrina dos apóstolos, a perseverança nesses 4 fundamentos dos apóstolos, trouxe desdobramentos e resultado para a igreja primitiva. A igreja já estava fazendo esta ação, já fazia esta ação de maneira, pela graça, pelo Espírito de Deus. Mas neste texto, no capítulo 6, o crescimento aumentando, então houve essa contenda entre esses 2 grupos de cristãos, gregos e hebreus. Continuamos. Doutrina dos apóstolos. E a evangelização, a circunvizinhança de Jerusalém. Tem também as responsabilidade de distribuir as ofertas colocadas em seu poder para aliviar a necessidade dos pobres. Responsabilidade. Os apóstolos estavam sobrecarregados com essas responsabilidades. Eles estavam sobrecarregados com essas responsabilidades. Eram distribuídos entre os irmãos mais carentes. Agora surge um problema entre os judeus de fala grega, cujas viúvas sofrem negligências em relação à distribuição diária de alimentos. Ou seja, o socorro diário não é só um dia, não é só 2, é diariamente alguém está precisando. E a dinâmica do Evangelho, a graça do Evangelho, a coinonia do Evangelho, e o que é bonito, relevante no Evangelho, é esse compartilhamento, esse compartilhar com a necessidade do outro, de socorrer, não só com palavras e oração, mas com provisão na mesa. A mesa fala de muita coisa, né, irmão? A mesa é algo fantástico. Quando você fala de mesa, aqui eu abro um parênteses, né, porque ele fala mesas, né? Então mesa de cada viúva, mas a mesa, ela fala de comunhão, ela fala de suprimento, fala de provisão, fala de diálogo, fala de lágrimas, de compartilhar dificuldade, fragilidades, fala de desabafo, fala de compartilhar de sonhos. É mesa. A mesa, ela tem muito significado, e quando eu vejo essa palavra mesa, né, tanto que no tabernáculo tinha a mesa, em cima da mesa tinha os pães da proposição, o pão da presença, a mesa era cercada, tinha as argolas. Então mesa, Deus deu valor, deu importância à mesa para colocar dentro do tabernáculo, na parte de dentro do véu. Lá dentro tinha a arca, mais para cá tinha a mesa, o candelabro. A mesa é algo importantíssimo. A mesa é a mesa do jantar, a mesa do café da manhã, do café da tarde, a mesa de olhar nos olhos, a mesa de desabafar, de compartilhar sonhos, de contar histórias, de relembrar histórias, contar experiências, compartilhar dificuldades e, numa comunhão, partir o pão e orar. Mesa é lugar de comunhão. É claro que na Bíblia vai falar que teve algumas mesas que teve juízo, apontamento, como a mesa de Simeão, que apontou para a mulher pecadora, mas a mesa para o cristão, ela tem um significado. Quando você vai para a mesa do Senhor, vamos assentar para cercar, participar da ceia, relembrar a memória de Cristo Jesus. Na mesa você lembra de memórias. Mesa fala lugar de memórias, porque quando você senta, você está dialogando, você conta história, você conta como foi o seu dia, você ouve de alguém como foi o dia daquela pessoa, você relembra a história que seus pais contaram, que sua mãe, seu pai, seus avós contaram. É memória. Mesa é lugar de reavivar as memórias. Na mesa do Senhor nós assentamos e reavivamos a memória. Quando Cristo disse, em memória de mim, vamos reavivar. Valorize a mesa.
A mesa é um lugar importantíssimo. Fecha o parênteses. Vamos lá, amados, aqui para nós estarmos aqui só comentando sobre os versículos, tá? Que está inserido na nossa lição. Naqueles dias, como eu falei, não sabemos que dia foi aquele, mas que Deus está acrescentando à igreja. Não podendo terminar o ano ou a época exatamente que Lucas se refere naqueles dias. Evidentemente, ele fala dos dias que seguiram ao julgamento dos apóstolos e seus combinados esforços para pregar e ensinar o evangelho por toda Jerusalém. O resultado dessa atividade intensa é que a membresia da igreja aumentava a passos largos. É difícil dizer quantos cristãos pertenciam à igreja de Jerusalém. Supomos que ela tenha dobrado seu número a partir do último cálculo apresentado por Lucas, 5.000, que foi na conversão lá no capítulo 4 para 5, né? Que quase 5.000, no primeiro 3.000, na segunda conversão quase 5.000 se renderam aos pés de Jesus. Fomos fazer esse cálculo aí, aproximadamente 8.000, mas dizia que cada dia acrescentava o Senhor aquele sim. Então, todos os dias Deus estava salvando, libertando e trazendo alguém para Cristo e sendo batizado pelos apóstolos. Então, houve a reclamação. Essa reclamação, murmuração, fez com que os apóstolos tomassem uma atitude administrativa, de trazer uma organização para a igreja primitiva e eles continuarem fazendo o que eles estavam fazendo, que era pregar na intensidade, no poder, na ação do Espírito, a palavra de Deus. E ele disse: não vamos deixar a palavra, não podemos deixar de falar a palavra de Deus e vamos servir a mesa. Então eles estavam dizendo que eles não podiam deixar de estar ficando sobrecarregados, fazer os dois. Não podia ficar tudo centralizado neles. Porque a prioridade deles era ensinar, pregar. Pregar, ensinar, orar. Orar, ensinar, pregar. Pregar, ensinar, orar. Escreva isso na sua Bíblia. A primeira responsabilidade do ministro do Evangelho: orar, ensinar, pregar. Um líder religioso, um líder de uma comunidade cristã, a sua prioridade é orar, ensinar, pregar. Pregar, ensinar e orar. Divida as cargas, descentraliza os serviços, para que a dinâmica de Deus e do seu Espírito possa fluir por vias limpas. A nossa prioridade é exercer o nosso ministério, aquele que Deus nos confiou: orar, pregar, ensinar. Ensinar, pregar, orar. Orar, ensinar e pregar. Os discípulos, os apóstolos, nós não vamos deixar de anunciar a palavra para servir a mesa. Se nós deixarmos de ensinar e pregar, não haverá mais conversão. Não haverá mais libertação. Não vamos anunciar as boas notícias que nós estamos desfrutando. Aí o versículo 3 vai dizer: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Sobre esse importante negócio. Sobre esse importante negócio. Então os 12
Os 12 apóstolos convocando a comunidade cristã a fim de tomar uma importante decisão. Não podemos esperar que todos os crentes pudessem estar presentes a uma reunião em particular. Convoca uma reunião, pois deste modo sua condução se tornaria inviável. Os 12 estão encarregados da reunião e colocam diante dos crentes uma questão de prioridade. Qual era a prioridade do apóstolo? Qual era a prioridade dos apóstolos? Qual é a sua prioridade, líder? Qual é a sua prioridade, ministro? Qual é a nossa prioridade, pastores? Deus está falando através desta lição. Que texto lindo! Servir a mesas. Prioridade. Não é correto que nós paremos de ensinar a palavra de Deus a fim de servir as mesas. Sua tarefa principal é ensinar e pregar o evangelho da salvação. Aleluia! Devido à sua posição de liderança, os apóstolos tinham assumido também a responsabilidade de cuidar dos necessitados. Sobrecarga. Sobrecarga sobre os apóstolos. Ou eles ensinavam, ou serviam à mesa. Ou eles serviam à mesa, ou ensinavam. Alguém vai ficar em débito, ou alguma atividade vai receber menos atenção do que a outra, ou vai ter menos intensidade, ou nenhuma intensidade, ou vai ficar menos servida do que a outra. Mas essa palavra de Deus, essa tarefa secundária não deveria fazer com que deixássemos de pregar a palavra de Deus, mas essa tarefa secundária não deveria fazer com que deixássemos de pregar a palavra de Deus. Eles devem se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Porque é o complemento ao versículo qual diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Palavra. Querusso, querigma, pregação, anunciar boas novas. Como diz reverendo Hernandes Dias Lopes, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Ler de maneira clara, explicar de maneira clara, ainda que seja simples, não simplório, ainda que seja simples, mas que faça ser entendido, ainda que a aplicação seja simples, mas que se aplique às verdades eternas para que possa trazer confronto para a alma. Ler, explicar e aplicar. Não adianta nós sermos tagarela, de sermos taxados como tagarela, de gritar e não sermos entendidos. A pregação do Evangelho é uma das tarefas mais sublimes que o ministro do Evangelho tem. Saudoso reverendo Billy Graham, ele disse que não trocaria o seu ministério para ser um presidente dos Estados Unidos, porque ele era embaixador de um reino maior e melhor do que esse reino. Pregar a palavra de Deus com clareza aos ouvidos da multidão, aonde o Espírito fará arder aos corações. Nós, como instrumentos de Deus, como ministro do Evangelho, como tendo esse tesouro em vaso de barro, temos a responsabilidade de transmitir com clareza as verdades eternas de Deus.
os apóstolos se apresentaram à multidão de discípulos e disseram: escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação. Varão, reputação, cheio do Espírito Santo. Apresentou as características dos homens que deveriam servir às mesas, mas disse: vocês vão eleger dentre vocês, porque vocês sabem quem tem reputação, vocês sabem no dia a dia de vocês quem tem personalidade, caráter, reputação de crente, reputação de pessoas que não são caloteiras. Vocês vão eleger entre vocês 7 irmãos de boa reputação, cheio do Espírito Santo. Para servir a mesa precisava ser cheio do Espírito Santo, mas para o reino de Deus, qualquer tarefa que formos fazer, por mais simples que seja, temos que ter reputação e temos que ter o Espírito Santo de Deus em nós. Cheios do Espírito Santo de sabedoria, porque precisa tratar com o povo. E para lidar com o povo, você precisa de sabedoria, precisa da graça do Espírito Santo e de sua reputação irrepreensível diante do povo. Vocês vão escolher 7 entre vocês. E nós vamos constituir sobre esse importante negócio. A tarefa era importante, o negócio era importante, o reino precisava crescer, a organização precisava ser organizada, a sua funcionalidade como organização precisava ser acertada. A administração desses pequenos negócios precisava ser repartida. As tarefas precisavam ser distribuídas para que o reino de Deus pudesse continuar crescendo de maneira fantástica pela ministração, pelo poder, pela ação do Espírito Santo por meio de sua palavra. E eles escolheram, e este parecer contendeu toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé, do Espírito Santo, e a Filipe, a Procoro, a Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e este, orando, lhe impuseram as mãos. A bênção do Senhor foi confirmada. A multidão dos discípulos escolhe 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria. Apresentam aos apóstolos. Os apóstolos oram e colocam as mãos e diz: vão servir as mesas e sejam agraciados com a presença de Deus. Não tenho tempo aqui para discorrer sobre Estevão, sobre Filipe, pois esse não é o objetivo da lição. Versículo 7. Com isso, olha o resultado, irmãos. Já está crescendo a igreja, mas após organizar, é como Paulo disse, que nós devemos ter ordem e decência. Ordem e decência. Ordem e decência. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O mal foi cortado pela raiz, arrancou o mal e não deixou nem beira e nem reira, arrancou o mal pela raiz, sem ramo, e disse: não, vamos organizar, vamos trazer pessoas para servir as mesas, e nós vamos continuar sobre oração e pela palavra. Nós vamos continuar perseverando na oração e ministrando a palavra, mas também nossas viúvas vão ser assistidas, os nossos órfãos vão ser assistidos, a ação social da igreja vai continuar, e nós vamos orar
e pregar. Vamos orar e pregar. Pregar, ensinar e orar. Queridos, com base no texto, explicando o texto, falamos de maneira rápida e objetiva sobre os assuntos da nossa lição. Sua estrutura como organismo dinâmico, rápido, crescente. Sua estrutura como organização precisa ser administrada. O comentarista fala de outros pontos sobre a igreja, o governo da igreja. Não teríamos tempo para falar sobre tudo isso, só gostaria de abordar sobre o texto que a nossa lição foi extraída. Texto fantástico. Faltaria-me tempo para poder explanar e percorrer pelas Sagradas Escrituras exemplos. Os discípulos descentralizaram deles o servir às mesas e distribuíram aos setes para eles continuarem pregando a palavra, para eles continuarem orando pela comunidade. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo, através desta lição tão preciosíssima, faça-nos entender o verdadeiro significado de igreja como organismo e como organização. Que possamos pegar esse modelo da igreja primitiva, modelo simples, mas que é o que tem dado resultado. Os resultados surgirão se nós pegarmos o exemplo. Não precisamos de método novo. Não precisamos de fazer algo diferente. O que precisamos é copiar o modelo, o parâmetro, o padrão, o exemplo que a Bíblia Sagrada apresenta para nós. Que possamos extrair desta lição e colocarmos em prática no nosso cotidiano. Que Deus em Cristo abençoe. Deixa eu dar uma rápida sugestão. Aqui nós só comentamos sobre o texto, mas uma rápida sugestão para que você vai ser um futuro professor, ou que é professor, uma sugestão só para que você possa entender. A nossa lição, pedagogicamente, ela é realizada, preparada para ser ministrada aproximadamente em 55 minutos ou uma hora. Na maioria das escolas bíblicas dominical das Assembleias de Deus, é ofertado ao professor de 1 hora a 1h10 para ministrar a sua lição. E a nossa lição, pedagogicamente, estruturalmente, na sua parte estrutural, ela é feita para ser ministrada em 45 minutos a 50 minutos. Isso com breves participações dos alunos, sucinta, rápida, com a colaboração da classe, mas ela é preparada para ser ministrada em 45 minutos a 50 minutos. Bem dado, uma aula bem dada. Uma sugestão. A nossa lição tem tema, texto áureo, verdade prática. E ela tem uma leitura bíblica em classe. Você pode, de várias e N maneiras, ministrar uma lição. Mas uma das maneiras que eu não sugiro que você faça, a não ser como uma lição for muito difícil, é você ler todos os tópicos. Porque na leitura de todos os tópicos, você vai enfadar o seu aluno a não prestar atenção no que você está lendo. Ou você escolhe parte de cada tópico, grifa o que você achar importante para falar, ou você vem na sua introdução. Você que tiver uma boa memória, você vem na sua introdução. Marque os pontos
que linkam aos subtópicos, pois a introdução quer dizer o quê? É aquilo que você vai introduzir. E a introdução vai introduzir 3 subtópicos. O assunto central é a chave, onde você não deve fugir deste assunto. É a chave da lição. Então, esse é o assunto que todo o seu comentário deve estar sobre organismo e sobre organização. Então, na introdução, de maneira exemplar, se você ou eu tivermos fixado, estudado a lição, memorizado e entendido o que a lição quer passar como conteúdo para que possamos aprender, você vai pontuar na sua introdução os 3 subtópicos. E através da sua introdução, sem ler os 3 subtópicos, você consegue ministrar, sempre linkando na sua introdução os 3 subtópicos, que sempre linkando ao tópico com seus subtópicos. Não precisa ler, mas você vai sempre linkar de maneira bem esclarecedora. Porque a partir do momento que eu começo a ler, é tempo de conteúdo que eu passo, ou que eu poderia dar de informação e de aplicação para os alunos, que vai se perdendo. Um outro detalhe que eu vou passar para nós. Eu posso pesquisar várias fontes de informação, anotar várias fontes de informação, mas nem todas, e na maioria das vezes, é necessário passar toda aquela informação. Salve algum momento, quando surgiu uma dúvida, eu tiver com aquela informação em mãos, eu repasso aquela informação. Mas se todas as vezes que eu pesquisar, anotar e trazer para ler a revista, ler a informação, é um tempo que se perde na explicação, na aplicação e na participação no dinamismo da escola bíblica. Acante para essa sugestão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Peço aos irmãos, por gentileza, que vão estar ouvindo esse vídeo, possa se inscrever no meu canal. Eu preciso alcançar 50 inscritos para começar a gravar ao vivo. Então, se você gostou, deixa um joinha. Se não gostou, pode deixar também um não joinha. Deixe a sua sugestão, comente, participe através dos comentários. Nos ajude a melhorar, a servir ao reino, a servir a Deus, ao seu reino. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.